Bom, o artigo sobre os vagalumes, né, do Pasolini, um artigo que acabou sendo bastante comentado, né, atualmente. Teve o livro do Didi Uberman, Sobrevivência dos Vagalumes, e acaba, né, que recolocou isso, né, na discussão intelectual. E também eu, é, o Agamben, de certa maneira, né, como leitor do Pasolini, como alguém que está trazendo isso, mas não de uma maneira direta, pegando esse artigo do Pasolini, né, o Vinícius Ronesco, aquele tradutor do Pasolini, professor, ele, quando teve com o Agamben, desculpa, o Vinícius Ionesco, tradutor do Agamben, né, quando ele teve com o Agamben na Itália, às vezes teve na Itália, escreveu um livrinho sobre o Pasolini, ele fala, né, dessa acentuar, né, como o Agamben acentua, né, a necessidade de leitura do Pasolini hoje em dia, né? No caso ali seria as cartas luteranas, que o Agamben fala que é um texto atual, né? Um texto para ser lido hoje. Então meio que trouxe, né? Enfim, importou também para o Brasil de certa maneira essa através do Agamben, que foi um cara que, né, traduziram tudo dele, né? Ou praticamente tudo, ela traduz ainda, às vezes quase de maneira simultânea, muito rápida, né? Através dessa recepção boa que o Agamben teve aqui no Brasil. Tem que ver até que ponto, não devido também ao golpe de Estado, né? Já que o Agamben tem aquela série sobre o estado de exceção. Então essa influência do Agamben aqui, o Agamben trazendo essa necessidade da leitura do Pasolini, e também essa discussão do Didi Uberman, né, na sobrevivência dos vagalumes, que traz esse artigo sobre os vagalumes do Pasolini. E também tem toda uma discussão intelectual sobre do Uberman, Didi Uberman com o Agamben nesse livro. Então isso acaba vindo-se dentro do contexto intelectual, né? Isso chega aqui de um tempo para cá, mas também o contexto, assim, não é um contexto mundial, né, propriamente dito, é um contexto muito vinculado ao Ocidente, né, da extrema-direita. A gente vê a extrema-direita na Bolívia, né, como ficou, né, de tempo para cá. A Colômbia é um lugar bizarro, né, da extrema-direita, liberal, ou mais ou menos liberal, funcionando ali. O Chile, que é o lugar que parece que é a diáspora nazista ainda na América, né. Não bastou o Roberto Bolanho denunciar tantas vezes isso, né? Não conseguiu nem produzir propriamente no Chile, ele produziu, né, no México, na Espanha, né, para falar a verdade, mas teve toda aquela vivência dele no México. O Chile ainda uma diáspora, né, parece que ainda tem essa longa história da época da Operação Condor, do refúgio, né, dos nazistas aqui na América do Sul. E o Chile com esse problema de longo prazo, né, atualmente nem tão visível talvez, né, que seria uma briga contra o neoliberalismo e tal, mas enfim, fica um pouco camuflado, né, exatamente essa distinção entre o fascismo antigo, o fascismo novo, o capitalismo antigo, o capitalismo na época do antigo Império Britânico, o capitalismo na época desse pessoal aí, né, do nazifascismo, etc e tal, e o capitalismo como ele se configura no pós-guerra, qual seria a diferença entre um tipo de capitalismo e outro. Muitas vezes fica difícil de discernir, né? Então você teve isso como fenômeno do Ocidente na América do Sul, caso do Brasil, né, com o bolsonarismo, agora tende, né, o bolsonarismo talvez a ruir, né, mas a extrema-direita continua forte, né, se rearticulando. Você vê os grupos aí ao redor do Ciro Gomes, do Aldo Rebelo, né, Nova Resistência, né, neo-integralistas, né, que tem um discurso um pouco melhor do que o discurso bolsonarista, para brigar, né, de uma maneira formal, mais técnica, de uma maneira mais elevada, entre aspas, né, como os tucanos antigamente faziam aqui. E o que a gente viu também, de certa maneira, na eleição é que PL, PP, etc e tal, os dois, no caso, ocuparam o lugar do antigo PSDB, do antigo PFL, e o centro ficou uma coisa meio indefinida, né? O centro é uma coisa que está em disputa, né? A esquerda também ocupando um lugar mais ou menos de sempre,
sem muita diferença. Você não teve uma mudança substantiva, né, em nada disso, enfim, não poderia deixar de ser. Seria difícil se acontecesse o oposto, né, uma virada tão grande de uma hora para outra. Seria um milagre. Em toda a América Latina, América do Sul, essa disputa, uma onda de esquerda que na hora do resultado eleitoral acabou sendo apertada, né? Isso parece um padrão que se repetiu. A extrema-direita na Europa, lá com as suas características próprias, né? Uma coisa bizarra, né? Que é a ausência de uma esquerda tradicional, uma esquerda popular, democrática, de luta, como a gente ainda tem na América do Sul. A Europa não tem mais isso, né? A Europa já teve, acabou. Então tem relatos às vezes de manifestações lá, a qualidade de vida tão ruim, né? Tão, sendo degradada de tal maneira na Europa que você tem manifestações e que a dita chamada extrema esquerda, que a esquerda também não existe, né? Então se a esquerda quanto tal não existe, o que seria a extrema esquerda, né? É uma coisa meio complicada. A extrema esquerda junto com a extrema direita juntas, fazendo manifestação, ou seja, numa outra configuração diferente daqui. Os Estados Unidos, que tem aquelas loucuras todas da extrema direita, mas não tem uma esquerda. É difícil também falar de uma extrema esquerda lá, né? Você tem uma esquerda talvez dissidente, mas muito minoritária. Os Estados Unidos realmente é um lugar podre, né? Muito apodrecido, já há décadas, né? Mas hoje em dia você vê como cheira mal, né? Como é fedorento aquele lugar, né? Não sei até que ponto consegue ser pior do que a Europa. Então você teve essa ascensão da extrema-direita, todos esses debates, tem aqui essa coisa de volta à ditadura e tudo mais. E o Pasolini acaba colocando um ponto, um contraponto assim, interessante. Reler o Pasolini hoje é um contraponto interessante, porque ele vai dizer que o neocapitalismo, né, o capitalismo que surgiu no pós-guerra, é um capitalismo ainda pior do que o capitalismo na época do Mussolini, né? E isso é muito complicado, né? Mas é muito complicado, mas dá pra entender, dá pra poder explicar. O Didi Uberman, vou usar o primeiro capítulo aqui da sobrevivência dos vagalumes para poder tentar explicar um pouco esse artigo célebre aí do Pasolini. Ele vai falar o seguinte, que na comédia do Dante, os vagalumes na comédia do Dante são os pérfidos conselheiros, né? Os políticos desonestos. Esses pérfidos conselheiros ou políticos desonestos, eles ficam bruxuleando, né? Ali no inferno. São luzes muito pequenas, luzes fracas e tal. E aí, ao contrário da luz, né? Daquela luz ofuscante, da luz do paraíso, né? Que é a luz grande, a luz forte e tal. E o Pasolini, ele inverte um pouco isso, né? Ele inverte completamente a luz forte, a luz do poder, a luz do neocapitalismo, que apaga completamente os vagalumes, né? Então, onde estão esses vagalumes? Onde está o resquício dessa vida campesina, dessa vida subproletariada, do subproletariado, né? Que ainda vivia na época do fascismo antigo e deixa de viver na época do novo fascismo. Bom, vamos por aí para poder depois, né, destrinchar, né, um pouco melhor. E aí o Didi Uberman, vou trazer aqui dois... Ele está só fazendo a crônica, né? Dois trechos aqui da crônica de como essa noção, nessa vivência do Pasolini, como essa noção acabou aparecendo. Aí fala assim, Didi Uberman, né? A história que gostaria de esboçar, a questão que gostaria de construir, começa em Bolonha, nos 2 últimos dias de janeiro e nos primeiros dias de fevereiro de 1941. Um rapaz de 19 anos, aluno da Faculdade de Letras, descobre, juntamente com a psicanálise freudiana e a filosofia existencialista, toda a poesia moderna, de Hölderlin a Giuseppe Ungaretti e Eugênio Montale. Ele não se esquece de Dante, naturalmente, mas relê a Divina Comédia com novo olhar, menos pela perfeição composicional do grande poema que por sua labiríntica variedade, menos pela beleza e pela unidade de sua língua que pela exuberância de suas formas de expressão, de seus apelos aos dialetos, aos jargões, aos jogos de palavras, às bifurcações. Menos por sua imaginação das entidades celestes que por sua descrição das coisas terrenas e paixões humanas,
menos então por sua grande luz, né, sua grande luz, que por seus inumeráveis e erráticos Luciuli. Então, uma leitura contrapelo que o Pasolini vai fazer da Divina Comédia. Bom, enfim. E aí um outro contexto é, a parte isso, mas bem próxima, a guerra irrompe com violência. Os ditadores discutem. Em 19 de janeiro de 41, Benito Mussolini encontra Hitler em Berghof e em seguida, em 12 de fevereiro, tenta convencer o general Franco a participar ativamente do conflito mundial. Em 24 de janeiro, as tropas britânicas começam sua reconquista da África Oriental, dominada pelos italianos. Eles ocupam Benghazi em 6 de fevereiro, enquanto o exército da França Livre empreende sua campanha na Líbia. Em 8 de fevereiro, o porto de Gênova é bombardeado pela frota inglesa. Assim foram os dias e as noites desse final de janeiro de 1941. Imaginemos, nesse contexto, algo como uma inversão completa das relações entre Lucy e Luciuli, as grandes luzes e as luzes pequenas, né? Haveria então, de um lado, os projetores da propaganda aureolando o ditador fascista com uma luz ofuscante, mas também os potentes projetores da DCA. Os projetores da DCA são os da defesa contra aeronaves, esse que é a DCA, perseguindo o inimigo nas trevas do céu. As perseguições, como se diz no teatro, das sentinelas atrás dos inimigos na escuridão do campo. É um tempo em que os conselheiros pérfidos estão em plena glória luminosa, enquanto os resistentes de todos os tipos, ativos ou passivos, se transformam em vagalumes fugidios, tentando se fazer tão discretos quanto possível, continuando ao mesmo tempo a emitir seus sinais. O universo dantesco dessa forma inverteu-se. É o inferno que, a partir de então, é exposto com seus políticos desonestos, superexpostos, gloriosos. Quanto aos Luciuli, eles tentam escapar como podem à ameaça, à condenação que a partir de então atinge sua existência. Então essa leitura a contrapelo da Divina Comédia, calcada, né? Totalmente calcada na vivência do Dante nesse período da guerra, do início do Dante. Desculpa, eu estou, enfim, trocando os nomes. Pasolini, Dante, Agamben, né? 3 italianos. Mas no caso aqui da vivência do Pasolini, né? Do Pasolini, essa vivência na guerra vai condicionar esse jovem estudante de letras e tal a reler o Kant, né? A reler o Dante a contrapelo, né? Desculpa, isso aqui eu sempre falo que é uma quase live, né? Que eu faço, enfim, de uma maneira um pouco livre, né? E, enfim, muitas vezes eu tô cansado, né? Então, eu faço aqui, é sempre uma hora extra, então às vezes, desculpa, né? Um zigue-zague às vezes que acontece, esses erros assim. Eu peço desculpa, né? Não tem edição, a edição é mínima, né? Porque, enfim, não tem tempo para poder ficar editando, então peço perdão, tá? Mas eu acho que tá claro. Então, aí o Didi Huberman vai falando da amizade, né? Da juventude do Pasolini, dos amores, das paixões, que eles procuram as Luciuli, né? Que as Luciuli, ou as pequenas luzes, ou os vagalumes, né? Na verdade, os Luciuli, na linguagem popular italiana, são as prostitutas, né? Também os corpos brancos, né? Desses jovens, né? Na noite, né? Buscando o amor, buscando a paixão, buscando a poesia, buscando o que seja, também são Lucílios, né? São como pequenos vagalumes. Ele até diz assim, né? Mas o essencial na comparação estabelecida entre os lampejos do desejo animal e as gargalhadas ou os gritos da amizade humana, ou seja, né? Buscando o amor, né? As prostitutas e as gargalhadas, né? Os gritos, né? Desses amigos, reside nessa alegria inocente e poderosa que aparece como uma alternativa aos tempos muito sombrios ou muito iluminados do fascismo triunfante. Pasolini até indica muito precisamente que a arte e a poesia valem também como esses lampejos, ao mesmo tempo eróticos, alegres e inventivos. Aí diz o Pasolini, né?
É a mesma coisa quando falam de arte ou de poesia. Dizer a respeito desses jovens iluminados e de sua impetuosidade viril no meio da noite. Eu vi e vejo a mim mesmo também jovens falarem de César e tínhamos a impressão de que falavam de suas aventuras amorosas, com os olhos brilhantes e perturbados. Então, essa indistinção toda, essa busca, né, por amor, por paixão, uma busca por luzes também, né? Então, dentro desse holofote do poder, eles tentam fugir, né? E ser eles próprios essas pequenas luzes. Seria isso, né? Como inocentes, como crianças, como jovens. E aí ele vai começar a ver, né, que a inocência, na verdade, é um erro, né? A inocência tem que ser castigada, né, de acordo com o poder, né? A sequência da Flor de Papel, não é isso? É um filme menor, né? Não sei se chega a ser um curto, deve ter enfim, uns 20, 30 minutos. O Nino Dávola, aquele figurante do Pasolini, acaba morrendo, né, como subproletariado, como alguém, né, da classe mais baixa. Ele tem que morrer, no fim tem uma mistura assim, né, entre a morte dessa pessoa sem classificação, né, alguém que está ali para poder morrer, é o Homo sacer, né, para poder falar como Agamben, e também os inocentes que morriam na Guerra do Vietnã, né. Então chega um ponto que essas pessoas têm que morrer, só essa inocência que ainda era sobrevivente na época do primeiro fascismo, já não consegue mais sobreviver, ou tem dificuldade de sobreviver na época do neocapitalismo ou na época do novo fascismo, né? Então o Pasolini vai ver, né, esse desaparecimento, né, esse desaparecimento dos vagalumes, né? Antigamente ele, tá aqui está o trecho que ele fala da maneira poética, né, da maneira muito simples, de como ele viu, né, os vagalumes desaparecendo. No início dos anos 60, devido à poluição da atmosfera e sobretudo do campo, por causa da poluição da água, rios azuis e canais límpidos, os vagalumes começaram a desaparecer. Foi um fenômeno fulminante e fulgurante. Após alguns anos, não havia mais vagalumes. Hoje é só uma lembrança um tanto pungente do passado. E um pouco depois desse artigo dos vagalumes, ele vai falar sobre essa questão das luzes, exatamente, né? Tudo isso é uma questão também que remete, né, não o iluminismo propriamente dito, mas as luzes, né, a cultura e tal, que, enfim, de alguma maneira está dentro dessa modernidade, né, que o iluminismo faz parte, não deixa de estar atrelado a uma discussão sobre as luzes e o iluminismo, ou seja, sobre a cultura, a formação da cultura, né? Aí no artigo de 73, que o nome do título do artigo é Aculturação e Aculturação, o cineasta precisa sua ideia. Ainda era possível, nos tempos do fascismo histórico, resistir, ou seja, iluminar a noite com alguns lampejos de pensamento. Por exemplo, relendo o Inferno de Dante, mas também descobrindo a poesia de Aletal ou simplesmente observando a dança dos vagalumes em Bolonha, em 1941, né? E aí depois deixa de ser, né, possível resistir. Aí é que está o problema, né? É esse que está o grande problema. Por que é impossível de resistir? Eu acho que isso tem uma ligação muito interessante com o que o Deleuze fala no Cinema 2, né, do cinema do pós-guerra, onde os homens se tornam visionários, né, se rompem os vínculos sensório-motores. Aquela moça do Roma, Cidade Aberta, a protagonista, né, que ela olha, né, vê uma prisão, acha que é uma escola, acha que é um hospital, dá tudo no mesmo, ela fica um pouco vagueia, né, ela passa por espaços quaisquer, né, ela se torna uma actante, né, alguém que está olhando, né, o tempo todo, mas sem ter uma capacidade de ação. Então, de um lado, isso tem a ver com toda a destruição da guerra. Eu acho que a guerra a gente tem que olhar como uma coisa mais extensa do que geralmente se olha, porque você tem a guerra na Europa, você pensa muito na guerra na Europa, aí fala, teve na América, sei lá, os Estados Unidos pegou uma base aqui
no Nordeste para poder, né, impacto lá com Vargas. Então teve um trechinho, teve um trechinho disso aqui. Os alemães afundaram navios brasileiros na costa e tal. Ou você teve Pearl Harbor, você teve a guerra na Europa, você teve a guerra na União Soviética, você teve a guerra na China, a guerra na Coreia. Muita gente morreu, né? Foi realmente um caso de destruição assim inigualável, né? Ainda não igualável, pelo menos não num curto espaço de tempo se matar tanta gente, né? Porque essas políticas, né, draconianas ou malthusianas ou neoliberais ou o que seja, elas acabam não matando diretamente, né, mas deixando morrer, né? É quem pode viver e quem vai ser deixado para morrer, que é a configuração, né, da biopolítica, né? Então, mas isso exige às vezes um tempo maior para acontecer, né? Você vai produzir nesses campos, né, esses lajes, né, esses lugares de miséria, de pobreza absoluta, onde as pessoas vão se desumanizando. Isso tem todo um mecanismo e tal, mas às vezes não aconteceu, pelo menos não parece, com essa intensidade dessas dezenas de milhões de pessoas que morreram durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Então você tem realmente o pessoal fica estupefado, fica paralisado, fica realmente chocado, né? O choque que o Walter Benjamin vai aludir ali da época da modernização, da urbanização da Primeira Guerra Mundial, acaba virando até um choque relativamente suave ao lado do choque que vai acontecer depois, né, da Segunda Guerra Mundial, esse choque desse trauma gigantesco, essa coisa imensa que acontece, que passa pelo mundo todo. E de outro lado é como agir, né? Como agir para mudar, né? No entre guerras, né? Enfim, no começo do século XX, você ainda tinha aquela ideia, né, de transformação. Você tem a Revolução Russa, né? Aqui no Brasil a gente tem uma revolução, né? A Revolução de 30, uma série de revoluções nacionalistas acontecendo. Então você tem aí um horizonte de luta concreta para poder se inspirar e fazer acontecer, né? Com os veículos sensórios motores vão ser não rompidos, né? Com essa parte aqui superior, né? Então você tem esse cinema da ação, né? Da imagem ação, da imagem movimento, usando aqui os termos do Deleuze. É como se você pudesse ainda construir uma nação, todo esse problema da construção da nação nos cineastas soviéticos, nos cineastas americanos, né? Isso passa, né? Essa coisa dessa história como monumento, né? E tal, essa coisa toda acontece ali ainda, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial isso meio que fica complicado e você está no enquadramento de Guerra Fria. Você esquece isso? Não esquece não, enfim, é bom lembrar isso, né? No enquadramento de Guerra Fria. Então, como você vai partir para o enfrentamento, né? Para o enfrentamento direto contra o imperialismo se você está nesse enquadramento de Guerra Fria. Então acabam se multiplicando, né? Inúmeros focos de luta. Alguns são bem sucedidos, né? Enfim, mas um enfrentamento no sentido de uma revolução maior, quer dizer, esses termos maiores e menores também são complicados, porque a Revolução Cubana, por exemplo, é muito pequena, é num país pequeno, periférico e tal, mas ela acaba ganhando uma dimensão gigantesca. Enfim, tudo isso é muito complicado, mas fica difícil de você fazer um confronto direto. Você vê hoje em dia mesmo o caso da China, como ela se entra, né, no capitalismo, como esse socialismo se mistura ao capitalismo tradicional para poder ir sobrevivendo e se transformando e criando, né, sua própria forma de governança e tal, de governabilidade. Então cada vez mais esse confronto direto ele vai sendo escanteado, vai ficando de lado. Então é uma profunda tragédia. É quando o Walter Benjamin vai falar sobre um estado de exceção permanente, né, como uma realidade de fato, né? Talvez o Carl Schmitt estava pensando num estado de exceção como um caso de direito, né? O Walter Benjamin estava olhando como um fato, né? Como algo já acontecido, né? Acontecendo em vias de acontecer, né? Como algo já presente. O Agami vai trazer isso também, né? O estado de exceção como algo que é próprio dessa época do pós-guerra.
direto. Você vê que o caso do Brasil, enfim, tem os programas sobre a ditadura militar, né, sobre uma certa releitura também que as pessoas fazem hoje, né, esses agrupamentos fascistas que já estão aqui no Brasil, né, de certa maneira imiscuídos com o Bolsonaro, né, o antigo, né, bolsonarismo, pode dizer assim, não sei, mas esse pessoal da Nova Resistência, esse pessoal aí da Turma Boa, etc e tal, que tem uma leitura própria da ditadura, né, também uma exaltação da ditadura. Aí eu fiz uma série de leituras pelo viés econômico e tal, que é muito difícil você falar até com gás ou com o que quer que seja, de uma característica nacional, nacionalista na ditadura, né? Isso é muito complicado. Então você tem esses anos todos de arbítrio, né, da ditadura, uma americanização da economia, uma economia toda fundada em dólar, em moeda estrangeira, que vai desmontando, né? Você não tem mais vai cada vez mais ser o Celso Furtado, né? Você não tem mais tanto um foco na produção de bens de capital, mas de bens de consumo. Então você tem um desmonte do parque industrial aí, uma financiarização galopante da economia. Maria da Conceição Tavares, né? Aquele livro dela clássico, uma financiarização da economia, como se é diferente, por exemplo, do que foi feito na época do JK, com a criação, né, com o uso amplo do BNDES, né? O JK não cria o BNDES, mas faz o uso amplo com moeda nacional, como essa Revolução Brasileira, né, começa em 30 e tal, e tem esse último representante, pelo menos que cumpriu o mandato no JK, né, o Vargas Burguês, como esse tipo de revolução nacional, essa Revolução Brasileira popular, e que foi tomando o caminho da democracia, né, no início não era assim, mas foi tomando um caminho cada vez mais democrático. Isso é interrompido, né, pela ditadura, e o que segue a ditadura é o neoliberalismo, né, o consenso de Washington, ou seja, quantas décadas de um estado de exceção, né? Aí você sim pode falar de um estado de exceção permanente, né? É um breve intervalo. Eu julgo, né, que os dois melhores mandatos aí de esquerda, né, do PT foram o Lula 2 e a Dilma 1. Dilma 2 nem conta que ela não conseguiu governar. O Lula 1 tentando se estabelecer ainda, né? Então o que está funcionando melhor é a Lula 2 e Dilma 1. A Dilma 2 tenta, né, se estabelecer, se restabelecer, mas ele não consegue, com relação de força já foi para casa do caramba. Todo o contexto internacional muda também, a crise de 2007, 2008 muda muita coisa no mundo, na Revolução Colorida e tudo mais, mas isso é todo outro contexto. Então você tem um breve intervalo aí de 8, né, talvez 10, 12 anos, num longuíssimo estado de exceção. E isso aí não é, né, tão aparente, né? Essa luz, esse holofote, né? Esse holofote da televisão, falar da televisão, do poder da mídia, do poder da cultura, todo esse fascismo ele vai se agigantar, né? Vai se avolumar, vai se difundir, né? Vai ser uma coisa difusa e difícil de captar. E eu passo ali nessa fase corsária, nesse artigo dos vagalumes, quando vê que os vagalumes sumiram, ele vai só denunciar essa mudança da cultura, essa mudança na base, né, material, na base de produção, na base dos valores, né, e como você fica, né, impossibilitado de fazer uma luta, como foi feito, né, da luta antifascista, na luta antinazista e tudo mais. Na luta antinazista, é claro que a luta dos comunistas, né, que foram quem bateram, foi eles que bateram de frente com os nazistas, mas também todas essas lutas que existiram na Europa contra o fascismo, lutas reais, lutas concretas. Isso acaba não sendo mais possível depois, no pós-guerra, e toda uma mudança cultural, da própria cultura, né? Então, eu acho até que, de certa maneira, muitos dos objetivos desse canal aqui, muitas coisas que eu falo, né? Por exemplo, quando eu vou fazer uma revisão crítica do Roberto Schurtz, né? Quando eu vou trazer o Joel Rufino dos Santos e tal, é para poder fazer exatamente essa leitura na cultura, como se plasmou na cultura esse longuíssimo estado de exceção, né? Então é isso. E por outro lado fica aí, né, porque, né, hoje, né, você tem o ressurgimento dos fascismos misturado. Você vê que o lema do Bolsonaro é Deus, pátria, né,
família, tema fascista tradicional e liberdade, né? Porque tá junto já com o liberalismo, né? Ou com o neoliberalismo. Ele adiciona a liberdade nesse caso aí. Então, um pensamento de extrema direita que está tentando ainda se afirmar, né? Está perdendo muito no mundo, mas foi uma primeira onda, eu arriscaria dizer na primeira onda, mas pelo menos pelo que eu vejo aqui no Brasil, né? Você vê esses setores aí, vários setores se rearticulando em torno disso, e talvez mais para frente você tenha uma luta aí mais forte contra esse tipo de organização que tinha sumido no pós-guerra, né? Se teve um avanço foi que esse pessoal sumiu, talvez tenha dado lugar para um capitalismo ainda mais selvagem, mas é bizarro ver um mundo onde tem esse capitalismo selvagem, neoliberal, depredador, matador, genocida mesmo, e ao mesmo tempo surgindo de novo os fascismos e eles se revezando, né? Eles meio que um é a linha auxiliar da Globo, né? Pegar tudo que é fake news do Bolsonaro, né? Venezuela, os caralho quatro, tudo isso aí já tinha na Veja, tinha na Globo, né? Lula ladrão e tal, tudo isso foi criado no antigo modo, né? Antes das redes sociais. E depois agora é só uma versão, vamos dizer assim, um pouco mais chula para a rede social, mas tudo já estava dentro dos canos do fascismo, que acabou virando normal, o liberalismo, neoliberalismo. Já estava na campanha do Serra, estava nas campanhas do PSDB, do Aécio, né? O FHC ainda tem que ser estudado, né? Esse consenso maluco que o FHC criou em torno dele deixou o país quebrado, então ninguém sabe que milagre é esse que ele criou aqui no Brasil, né? E virou essa eminência parda, esse cara aqui, enfim, ninguém contesta. Então você teve um longuíssimo estado de exceção. E essas duas direitas, tem um autor latino-americano que fala, né, da existência de duas direitas, né, na América do Sul. Eu esqueci o nome dele agora, o cara importante. Mas é de novo agora está bem nítido, né, a existência dessas duas direitas. Parece que só tinha uma direita depois que acabou o Muro de Berlim, e agora o surgimento de uma nova direita. Então é isso, o Pasolini na época está vendo o novo capitalismo, o neocapitalismo, o neofascismo como pior do que o fascismo antigo, porque você não consegue fazer uma luta direta contra, mas também está apontando que o domínio deles, o predomínio deles é na cultura, né? Então a luta seria uma luta cultural, ou seja, da visão, de mudar a visão, né? Então acho que aí que está o Deleuze também, quando ele aponta também essa coisa trágica, né, de você não poder agir, você perdeu, né? Tá a tragédia. Mas ao mesmo tempo a questão espinosista, né, do Deleuze, de você limpar as lentes, aprimorar as lentes, poder ver melhor, ou seja, nessas luzes que cegam. Aí tu lembra até do Saramago, do ensaio sobre a cegueira, nessas luzes que cegam, né, como é que você consegue ter olhos aqui, vão ser os olhos desses cegos, né? Então acaba sendo um pouco esse objetivo da luta no neocapitalismo, né, atual, que ainda é o predominante, né, não perdeu ainda completamente, né, a partida. E essa mistura desse antigo capitalismo hoje com esse antigo capitalismo com o capitalismo tradicional do pós-guerra, ou seja, enfim, não sei, fica difícil de você não ter tantos casos para poder estudar. Isso é uma coisa que está ainda em curso, né? Está em jogo, mas o artigo do Pasolini e dos Vagalumes é importante para apontar essa impossibilidade, uma suposta possibilidade de ação, pela ação não do confronto direto, e uma ação sempre no campo cultural, no campo da visão, né? E aí de novo, né? Desculpa, estou até repetindo a playlist da Tarefa do Crítico e tal, as coisas sobre o Roberto Schurtz que eu escrevi sobre essas leituras, né, do Sérgio Buarque de Holanda, a leitura weberiana aqui no Brasil e tal, como é que a gente trabalha isso, né? Trabalhar isso no jeito de ser um trabalho antifascista, né, nesse sentido pasoliniano, né, trabalhando com as luzes e com a visão. É isso. Desculpa, enfim, esse é um tema difícil, não tem ninguém na minha frente. Às vezes, né, a gente acaba se perdendo um pouquinho, mas eu acho que tem uma linha, tem na verdade uma série de elementos, né, como se fosse um prato, um restaurante, né, vai comer o quê, né, tem um monte de coisa, né,
tipo um self-service, tem muita comida diferente, gostosa e tal. E aí você fica meio perdido na hora de ter que escolher o que você vai comer, acaba misturando um pouco. Então isso aqui não tem muito PF, né, muito prato feito, ou aquela coisa chique e tal, que vai ser assim, vai ser uma ostra, sei lá, com alface, sei lá como é que se come essas coisas. Mas aquele prato já pronto, né, pré-estabelecido, todo mundo conhece, tradicional, não, aqui já é uma coisa, tem um cardápio amplo, então às vezes fica mais para oferecer nessa série de possibilidades de leitura, de entrada, de autores, de temas, e aí cada um vai pegando do jeito que achar melhor e usa, né, para a vida, usa porque achar mais bacana para si, tá? Então é menos uma confusão do que é uma complicação, né? Como diria o Deleuze resgata isso, né, naquela coisa do Spinoza, né? Que Deus complica, né? Tinha alguma coisa que o Spinoza pegava a partir disso aí da escolástica. Deus complica. O que é Deus complica? Ele põe junto, né? Mistura, né? Ele bota coisas heterogêneas juntas. E aí você tem que... Aí você explica, depois Deus explica, depois Deus implica, né? Depois que está tudo explicado, é você distribuir as responsabilidades. Então isso não faz parte desse processo, essa complicação, né? Se colocar junto, né? E a tarefa de explicação e de implicação, vamos dizer assim, que vai se desenrolando, né? Com o tempo, mas eu apontei para coisas fora, né? Que já tem algo mais objetivo, tá? Então, tá aí esse artigo que é importante. Tem um texto que eu escrevi também sobre isso, que é bem pequenininho, bem claro e bem objetivo, né? Bem pequeno, bem claro e bem objetivo, sobre os vagalumes e sobre essa questão aqui no Brasil, sobre a anel direito aqui no Brasil. Eu vou deixar no link, na descrição aqui dos respectivos. E aí vocês... Uou! Professor cansa, desculpa, fazendo hora extra, tá? Mas aí vocês podem acessar, ver de uma maneira bem clara, né? Como se fosse um resuminho pequeno. Mas tá aqui, tá bom? Um abraço aí. E eu nunca falo isso, né? Não tem essa coisa aqui, como é que é esse cacoete do YouTube. Pode se inscreve aí, né? Fica aí junto, é bom que a gente sente que tem mais gente junto, uma coisa que dá uma moral. Tem pouca gente ainda, né? Então, pô, assim, né? Ter um bolinho um pouco maior, dá aquela força, né? Aquele incentivo, né? A gente só quer isso, quer só um incentivo para poder, enfim, desenvolver. E a conversa, o diálogo, os comentários, onde for, tudo muito pequenininho, então eu sempre leio, sempre respondo. E a gente pode, né, trabalhar, melhorar, questionamento e tal, crítica, né, elogio, enfim, o que seja, tá tudo válido, é só chegar junto. Valeu? Um abraço aí pra todo mundo.